que somos teus, gritamos que somos teus, oh Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Continuando a nossa colocação a respeito da campanha da fraternidade, nós estamos aqui nesta noite para, mais uma vez, como programa da Igreja Católica Apostólica Romana, Somos Igreja. A missão específica da Igreja é de cunho religioso e não propriamente dito político, econômico, social. Ela, a Igreja, contudo, não apenas colabora com a sociedade, mas também é ajudada pela sociedade. Esses dois aspectos, né, Igreja e sociedade, esses dois aspectos de ajuda à Igreja e ajudada, colaborada com a Igreja, se tornam uma referência tanto para a valorização das realidades terrestres, como o trabalho, a ciência, a política, a economia, quanto para incentivar a inserção dos cristãos na realidade social, sendo que eles próprios são semeadores da boa nova da sociedade. Em sua missão de anunciar o Cristo, a Igreja necessita conhecer e preparar o terreno onde deve lançar a semente do Evangelho. E é assim que a gente poderia dizer, né, pedir para o nosso amigo Luto que nos fale um pouquinho sobre os resultados da campanha da fraternidade. Luke, fala para a gente um pouquinho sobre esse aspecto da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é um momento privilegiado, né, de meditação, oração e transformação. Muitas vezes as pessoas participam da campanha da fraternidade e acham que não se colhe resultados, né? E os resultados vêm, é que às vezes não são muito alardeados. Se nós lembrarmos aí a lei 135/210, é a lei fruto de uma campanha da fraternidade, né? Onde foi feito um abaixo-assinado com um projeto popular, que é a lei do ficha limpa, onde impediu que muitos candidatos aí, que eram condenados pela justiça, se elegessem novamente. E nós temos também, na campanha da fraternidade de 2012, que é bem recente, está desde agosto de 2013, né, no Congresso, aqui, o Saúde mais 10. Né? A campanha da fraternidade falava que a saúde se difunda sobre a terra. Então, Saúde mais 10 é que o governo federal aplique 10% da sua arrecadação bruta, do total, dentro da saúde, quando hoje não se aplica 2% ou 3% apenas, né? Então a gente vê a situação que a saúde se encontra, a saúde pública se encontra. A campanha da fraternidade também já falou sobre moradia, né? Sobre imigrantes. Então são coisas que vão dando resultado. Por aí a gente vê que a campanha da fraternidade, ela não é para acontecer apenas num determinado momento ou num determinado espaço de tempo de um ano, né? Se você perceber, não, o Luke colocou a questão da ficha limpa, eu colocaria muito mais, né? Muitas coisas mais que a campanha da fraternidade. Se você pensar, hoje existe uma legislação que, ao surgir um bairro, um loteamento, hoje não existe mais um novo loteamento sem a infraestrutura adequada para uma vida digna dos moradores daquele bairro. Isso daí também é fruto de campanha da fraternidade. Muitas vezes as pessoas criticam a igreja, eu já disse quarta-feira, criticam a igreja a respeito do papel da missão, que a igreja não deve se intrometer na política ou nas questões sociais, essas coisas todas, na economia.
E eu penso que, hoje, quem é que tem essa missão profética, né? Portanto, é realmente importante que a igreja, né, os cristãos, devem ir à raiz dos problemas sociais, estimulando que nós descubramos e vivamos a realidade que nós estamos passando. Assim sendo, a gente percebe, né, que é fundamental para as pessoas descobrirem que, a partir da vivência em comunidade, a partir da vivência de igreja, nós tenhamos pastorais sociais que estejam buscando dar soluções para os nossos problemas. E aí também o Luque poderia nos falar um pouquinho sobre as questões da igreja e as pastorais sociais, né, Luque? Fala para a gente. Então, as pastorais sociais na igreja vieram surgindo quando não existe alguma política, né, por parte do governo. Então a igreja, né, se coloca à disposição, dando essa abertura. A gente pode falar um pouquinho também da assistência, né, onde a pastoral das crianças, né, o de suprir a fome, as santas casas de misericórdia, os vicentinos, isso são todas as conferências vicentinas, são todos frutos da igreja, de um trabalho da igreja. Do idoso. Pastoral do idoso, dos orfanatos, colégios, clínicas, hospitais, né? A pastoral da saúde, do menor, dos pescadores. A gente vê que a nossa igreja é rica, né? No mundo rural, a questão agrária, dos territórios, né? Dos povos tradicionais. No mundo urbano, morador de rua, mulheres marginalizadas, solo urbano, o mundo do trabalho. Com as minorias também, um trabalho feito pela igreja, com os indígenas, quilombolas, afrodescendentes, pescadores, ciganos, migrantes, né? E tem também dentro da igreja o Cáritas brasileiro, né, que ele está comandando hoje, e é uma campanha mundial contra a fome e a pobreza, que foi lançada agora em 2013. Né? Ainda merece um trabalho assim, a pastoral da juventude, a pastoral da família, né? A campanha nacional contra a violência, o extermínio de jovens, a semana social, o grito dos excluídos. Então a gente vê que é uma gama muito grande, né? E a igreja chama, o próprio lema, eu vim para servir. Dentro da igreja, procure se engajar, e tem muitos pastorais, tem muitos serviços para ser feito, né? É estar se colocando à disposição. A gente aprende, né, que no Brasil, alguns direitos básicos ainda carecem de avanços para serem disponibilizados para toda a população. Apesar de todo o trabalho que a igreja faz, e nós não vamos aqui só valorizar os trabalhos da igreja, existem muitas associações, existem muitas outras denominações religiosas que também prestam serviços, e a campanha da fraternidade desse ano também quer criar um diálogo interreligioso, e é importante que isso aconteça, mas a gente percebe que nós precisamos ainda caminhar e avançar para serem disponibilizados para a população, por exemplo, o direito à água limpa e potável, direito à alimentação, direito à moradia, direito à liberdade de manifestação política, direito à educação, direito a manifestações religiosas publicamente, enfim, são direitos que nós precisamos caminhar e superar e vencer, e nós temos que fazer isso. Se a igreja não fizer, eu penso que outras denominações, né, até mesmo religiosas, estão olhando só para os seus devidos umbigos, como a gente dizia, né? Só olha para o seu próprio umbigo e não olha o problema que está aí, a realidade que estamos vivendo. E um exemplo, né, que nós temos nessa nossa realidade é o nosso Papa, né? Por isso, eu peço para o Rodney, nos fale um pouquinho sobre o cartaz da campanha da fraternidade, que tem uma imagem muito bonita, que é o nosso Papa, né? Realmente, o cartaz da campanha da fraternidade deste ano traz a imagem do Papa lavando os pés de um fiel na quinta-feira santa do ano passado.
né? Na missa dos lava-pés. Esse é um gesto que a igreja repete, né? É um gesto de Jesus Cristo, que a igreja vem repetindo, né? Toda quinta-feira santa, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E a igreja, ela dá continuidade a isso, né? Até porque o lema da campanha é "Eu vim para servir". E o gesto de lavar o pé nada mais é do que um gesto de amor ao próximo, né? De amor ao irmão. E também podemos dizer que esse é um amor de Cristo, do próprio Deus e de Cristo para com nós, né? Para com cada um de nós. Então, o cartaz vem trazer isso. Também é com este amor que todo ser humano é amado por Deus em Jesus Cristo, como eu disse, né? Ao entregar-se à morte na cruz e ressuscitar, como celebramos na Páscoa, Jesus leva em plenitude o "Eu vim para servir", que é o lema da nossa campanha, né? Então a Igreja Católica, pelas suas comunidades, ela participa tanto das alegrias como das tristezas do povo brasileiro, da sociedade como um todo, né? Como eu falei, igreja faz parte da sociedade. E o Concílio Vaticano II veio iluminar essa missão evangelizadora da igreja, né? Evangelizar pelo testemunho, dialogando com as pessoas e com a sociedade. Essa é a proposta da nossa campanha. No diálogo, a igreja está servindo a todas as pessoas. Ao servir, ela participa da construção de uma sociedade mais justa, fraterna, solidária e pacífica, né? Então, o cartaz ele vem retratar realmente isso, né? A questão da igreja para com a sociedade, o amor e o servir. Também a gente percebe que o Papa, o ano passado, ao fazer esse gesto de lavar os pés, ele pediu para que fossem pegos, né, ou convidados, pessoas lá, os pobres mesmo, né? Pessoas que faziam parte lá da Praça de São Pedro, né? E esse gesto que está no cartaz expressa muito bem o que a igreja deve ser. Se alguém olhar para esse cartaz, vai ver a figura máxima da nossa igreja, o Papa, lavando os pés de um pobre, de um humilde, de um morador de rua, de alguém que precisa. E a igreja deve fazer isso. Deve fazer isso quando? Quando agir de maneira adequada e agir de maneira coerente frente à sua missão. O Rodney também tem um texto que ele quer ler para a gente, que é de Mateus, né? Isso. É um trecho do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, versículo 31 a 40. Talvez seja o trecho do Evangelho que melhor retrate, né, a proposta da campanha da fraternidade deste ano, que diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, que são os justos, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então esse trecho
retrata bem, né, o servir, sem olhar a quem, né, servir o próximo sempre que puder, né. Então, esse trecho eu separei para que pudesse passar, para que a gente possa refletir, né, e ver que lá no Evangelho, né, já existia preocupação com o próximo. E também, vendo como que realmente a igreja tem essa missão de ir ao encontro das pessoas mais necessitadas, eu gostaria que você, Luque, também nos falasse um pouco sobre a questão da comunidade política e o serviço ao bem comum. Para a igreja, a comunidade política deve ter um único objetivo, né, que é o bem comum. Cuidar da moradia, da saúde, da educação, do lazer e da liberdade religiosa. As autoridades políticas existem somente para isso. Não devem ocupar-se apenas com a sua vida particular e profissional. Mas é necessário que todos os cristãos e demais cidadãos tomem parte, cada qual segundo o seu lugar, e o papel que desempenha na promoção do bem comum. A igreja cuida do humano no seu integral, né, de forma integral. A política, a sociedade, né, através do bem comum. A igreja, por ter uma finalidade religiosa, de modo algum se confunde com a comunidade política, nem está ligada a qualquer sistema político. Embora as autônomos, elas podem atuar juntas. A gente percebe claramente que, diante dos desafios da modernidade, que fragiliza as relações, né, que realmente mostra essa dificuldade de que nós passamos, nós precisamos entender bem claro que a missão da igreja continua forte e continua realmente enraizada na nossa atual situação. Portanto, a igreja, esse ano, está tentando resgatar alguma coisa que já foi muito forte dentro da sua caminhada, da sua missão, da sua pastoral, e talvez nós tenhamos nos esquecido. Portanto, a campanha da fraternidade desse ano nos pede isso. Por isso, nós vamos terminar mais uma vez o nosso encontro, rezando juntos a oração da campanha da fraternidade. Eu convido então o Luque e o Rodney, agradecendo a eles, rezemos juntos esta oração da campanha da fraternidade. Ó Pai, a alegria e esperança do vosso povo, vós conduzis a igreja, servidora da vida, nos caminhos da história. A exemplo de Jesus Cristo, e ouvindo sua palavra, que chama à conversão, seja a vossa igreja testemunha viva de fraternidade, de liberdade, de justiça e de paz. Enviai o vosso Espírito da verdade, para que a sociedade se abra, a aurora de um mundo justo e solidário, sinal do reino que há de vir, por Cristo nosso. Senhor nosso. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero então terminar o nosso programa agradecendo ao Luque, que veio mais uma vez, mais um ano, a estar conosco nesta campanha da fraternidade, ao Rodner também. O ano passado você já esteve aqui com a gente, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Rodner e ao Luque, que fazem parte da nossa pastoral na paróquia Nossa Senhora Aparecida e fazem também parte da equipe da campanha da fraternidade. E a todos que participem desse tempo da quaresma, participem da campanha da fraternidade e celebre intensamente essa quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Boa noite. Hoje estaremos aqui para falar especificamente sobre a dimensão vida da comunidade Alfiômega. A comunidade Alfiômega se divide em duas dimensões, vida e aliança. Você já ouviu na semana passada sobre a dimensão aliança e hoje nós estaremos falando sobre a dimensão vida. O que é viver na dimensão vida na comunidade Alfiômega? É quando você sente um chamado profundo de Deus a abandonar
toda a sua vida secular e se dedicar inteiramente a Ele, nesse projeto de vida, nessa doação total a Deus, nessa entrega total ao Senhor. Eu, quando eu tinha lá os meus 17 anos, eu participava do grupo de jovens, participava das pastorais na paróquia, mas aquilo ainda não me satisfazia, não me preenchia. Eu sentia que eu tinha que dar algo mais a Deus, algo mais para Deus, como um gesto mesmo de doação. E foi então que eu descobri que verdadeiramente o meu chamado, Deus me chamava a essa entrega radical de toda a minha vida a Ele. Por isso, eu deixei os meus pais, assim como esses irmãos que estão aqui também, deixaram suas famílias, deixaram seus empregos onde estavam trabalhando, deixaram seu convívio familiar para se unir a essa espiritualidade, para se dedicar a esse carisma e se entregar de corpo e alma nessa evangelização através da comunidade Alfa e Ômega. E você também pode participar da comunidade Alfa e Ômega, seja nessa dimensão vida, ou seja na dimensão aliança, e levar esse carisma, essa vocação, esse Jesus, princípio e fim, Alfa e Ômega, na minha vida, na nossa vida, em todos os lugares onde nós estivermos. É viver Deus, somente Deus, em tudo e sempre, em todas as áreas da nossa vida e sempre, sempre, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as horas. É isso que é viver a dimensão vida na comunidade Alfa e Ômega. Espero que isso tenha feito você compreender um pouco sobre a nossa vida como comunidade Alfa e Ômega. Até o próximo encontro. Boa noite. Gritamos que somos teus, gritamos que somos teus, oh Mãe, como igreja somos.